Boa tarde a todos e todas. Estamos recebendo hoje o professor Iranilson Buriti de Oliveira, que possui graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco também, pós-doutorado em História das Ciências e da Saúde na Casa Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, e pós-doutorado em História da PUC, em São Paulo. Atualmente é bolsista de produtividade do CNPq e membro do Conselho Editorial de Revistas Científicas, professor titular da Universidade Federal de Campina Grande, parecerista ad hoc do CNPq, da CAPES e da FUNCAP. Coordena um grupo de pesquisa História das Práticas e Saberes Médicos, validado pelo CNPq. Faz parte do quadro de avaliadores institucionais e de curso do INEP-MEC. Integra a Comissão Técnico-Pedagógica de Ciências Humanas e suas tecnologias do INEP, e Comissão de Assessoramento Técnico para a realização dos exames de educação superior do INEP. Integra a Comissão de Assessoramento Técnico-Pedagógico para a avaliação do novo ensino médio da Diretoria de Avaliação da Educação Básica. É autor de livros didáticos na área de História, autor de livros de Metodologia da Pesquisa e do Ensino. Tem experiência na área de Metodologia da Pesquisa e do Ensino. Atua principalmente nos seguintes temas: ensino da história, história e saúde, educação médico-escolar, arquitetura escolar. Desenvolve projeto na área de História e Saberes Médicos, Educação e Saberes Médicos. A palavra está contigo, professor Iranilson. Seja bem-vindo. Tá, muito obrigado, Priscila, pelo convite de participar desse grupo de estudo e grupo de pesquisa, que todo grupo de pesquisa, na realidade, é um grupo de estudos, né? E vice-versa. Eu fiquei bem contente quando você formulou o convite e falou que era algo relacionado aos nossos itinerários formativos, como eu me tornei professor, como me tornei pesquisador, as experiências que ao longo da minha vida, tanto as mais diversas experiências, né, contribuíram para me formar enquanto pesquisador. E eu coloquei esse título, Viver a Vida e Contá-la, que é um texto que eu escrevi, eu mandei recentemente para a revista brasileira de pesquisa autobiográfica, né, é um texto sobre várias experiências que acabaram contribuindo para me formar enquanto professor. Sejam aquelas experiências dentro da sala de aula, ou até mesmo experiências em momentos que eu nem sequer sabia que ia ser professor. É um texto que Larissa já conhece, porque a turma dela do mestrado trabalhou esse texto, tanto na seleção, tá? Ele está na seleção, estava na seleção do ano passado, eu acho que está na seleção deste ano também, porque alguns textos foram cortados, né? E a turma de Larissa, da disciplina de Laboratório de Metodologia da Escrita, também fez um trabalho muito bacana com esse texto. Eles, Priscila e demais... A Thaís também está aqui, né, que foi minha aluna. Não sabia que Thaís fazia parte do grupo. Eles trabalharam esse texto a partir do que eu vi, do que eu vivi, do que eu senti e do que... assim, eram 4 sentidos, né, Larissa? O que eu vi, o que vivi, o que eu vi e o que senti. Então, eles trabalharam com a musicalidade do texto, com as paisagens sonoras do texto, eles trabalharam com os sentidos que estavam presentes no texto, tá? Então, é o seguinte, eu vou rapidamente contar um pouco dessas minhas experiências, porque são mais ou menos uns 40 minutos, não é isso, Priscila? Que eu tenho 40, 50 minutos. Certo. Precisamos mais um pouco, não tem problema não. Tá bem. Eu me programei para uns 40 minutos para que eles possam fazer também alguns questionamentos. Então, eu fiz um roteirinho para me orientar
E nesse roteiro eu coloquei que o ato de escrever é uma operação de esculpir com palavras a matéria-prima do tempo, onde não há separação entre a matéria-prima e a escultura, pois o tempo não existe se não esculpido em um corpo. Então, eu vou trabalhando o tempo, as várias marcas da temporalidade, a partir do meu corpo de criança, meu corpo de trabalhador, meu corpo de aluno de escola pública, então, nesse caso, o meu corpo é o próprio corpo da escrita, e o que se escreve não existe senão como verdades no tempo. É uma paráfrase que eu tirei de Sueli Ronick, que é uma pesquisadora brasileira que escreveu um livro juntamente com Félix Guattari, chamado Cartografias do Desejo, né? Micropolíticas, Cartografias do Desejo. E para Sueli Ronick, o nosso corpo também traz essas diversas temporalidades. Claro que aqui eu poderia falar de outras temporalidades que o meu corpo carrega, mas gostaria de voltar, por exemplo, a uma experiência que eu participei quando eu tinha apenas 12 anos de idade, que foi de um trabalho chamado Frentes de Emergência. Foi em 1983, eu tinha 12 anos de idade, e naquela época a Paraíba e vários estados do Nordeste estavam vivendo uma situação muito crítica em termos de vulnerabilidade social, falta de chuvas, faltavam políticas públicas para atender aos moradores, principalmente das áreas mais atingidas do semiárido, e eu nasci e vivi, até terminar minha graduação, numa comunidade rural chamada Cisplatina, município de Pedra Lavrada. Na realidade, eu só saí de lá mesmo depois que eu concluí a graduação, depois que eu casei, foi que eu saí definitivamente de lá. Mas mesmo fazendo o curso na UFPB, que hoje é o UFCG, toda semana eu voltava para lá, né? Porque eu dava aula em Pedra Lavrada e tinha que voltar todos os dias. Então, foi muito cansativa a minha graduação, né? Com essas viagens diárias, 2, 3 horas, porque era um ônibus pinga-pinga. Mas eu fazia isso, era cansativo, mas era com muito desejo de romper com aquela esterilidade que eu percebia que eu precisava romper. Então, em 1983, quando eu tinha 12 anos, foi toda a região, os trabalhadores as pessoas acima de 14 anos podiam se inscrever nesse serviço, que se chama Frente de Emergência, mas popularmente era conhecida como Cachorra Maga. Eu não sei se era uma linguagem apenas de lá, mas todo mundo só conhecia como Cachorra Maga. E começa em 1981, na época eu não podia me inscrever, cada família poderia inscrever até 2 filhos, e lá em casa só era meu pai e meu irmão. Então, em 83, eu tinha 12 anos, mas continuava fora desse, digamos, fora dessa faixa etária. Mas minha mãe, ela foi até Picuí, que era a cidade que congregava a coordenação geral de todas as frentes de emergência de todos os municípios do Curimatá paraibano. Ela foi juntamente com outras mães para tentar fichar, como eles falavam, os filhos menores de 14 anos. Algumas conseguiram e outras não. Eu não sei qual foi o motivo, eu sei que eu consegui, minha mãe conseguiu me fichar, e eu já comecei a trabalhar no dia seguinte, e passei a desempenhar as mesmas funções que os adultos. Na época, eram 17 turmas, cada turma tinha 20 pessoas. E na minha turma foi designado um feitor, era esse o nome, algo bem medieval, bem colonial também, né? Um feitor chamado Abel. E nessa turma tinha alguns adultos, mas a grande maioria eram adolescentes abaixo de 18 anos.
se chamava Turma 17. E todo mundo conhecia como Turma 17, porque era a turma digamos, das crianças, praticamente, né? De 12, de 13, de 15, 16 anos, e uma particularidade, todos estudavam à noite num outro distrito chamado Sossego, que hoje já é um município independente, desde 1995. Aí o que era que acontecia, Priscila? Porque eu voltei a esse episódio. Porque Abel, ele era um homem fora do contexto. Ele era um feitor fora daquele espaço. O que foi que ele fazia? O que era que ele fazia? Nós tínhamos um intervalo de 11 às 13 horas da manhã, onde a gente podia almoçar. E ele aproveitava para ensinar história e geografia. A geografia física e aquela história bem, do ponto de vista positivista, de livros de Borges Hermida, os livros de geografia, aqueles livros já bem acabados, bem surrados. Mas Abel, ele começou a se tornar o pedagogo da cachorra maga. Então, trabalhadores que estudavam e que eram de outras barracas, de outras turmas, também vinham até a turma de Abel, porque queriam estudar história e geografia. Então, Abel foi meu primeiro professor de geografia, digamos assim, de uma cultura não escolarizada. Porque mesmo eu tendo o professor de geografia do colégio, mas Abel não tinha, digamos, um currículo pronto. Ele ensinava o que nós queríamos ouvir, o que a gente tinha fome de aprender, eu queria aprender. Então, eu coloco no meu artigo que a primeira vez que eu ouvi falar de Honduras e de Nicarágua foi pelos lábios de Abel. Ele ensinava aquela geografia bem, bem tradicional mesmo, geografia física. Então, ele desenhava o que era um planalto, então ele desenhava com a areia, com a terra, que era abundante. Ele falava de depressão, onde nem o professor de geografia do colégio dizia o que era uma depressão, e ele cavava, ele fazia rasgos na barraca para mostrar a diferença entre uma depressão, entre um relevo, entre um planalto, o que era uma serra, o que era uma vegetação de caatinga e o que era uma vegetação ciliar. Abel dava tarefas para que a gente decorasse o nome de todas as capitais da América Central. Então, veja, nem a América Central eu tinha escutado falar como a maioria daqueles trabalhadores. Então, ele passava tarefas e ele já levava, porque ele sabia que poucos tinham livros didáticos. Então, Honduras, Belize, Nicarágua, Manágua, todas os países e suas capitais da América Central, nós aprendíamos lá. E a história era a história factualista mesmo. Mas não importava. A experiência me serviu para mostrar para me despertar enquanto um sujeito leitor e enquanto um sujeito desejoso de me tornar professor. Então, no meu memorial de professor titular, eu coloco que a minha grande inspiração, uma das minhas grandes inspirações de mestre, foi Abel, porque ele era um mestre fora da escola e ele trazia uma cultura escolar fora dos muros da escola. Então, a narrativa de vida que constitui, digamos, que me constitui, conjuga o eu historiador e outras entidades que habitam o meu corpo, como, por exemplo, ser um trabalhador infantil do governo federal. Né? Por exemplo, se hoje eu quisesse processar o governo federal por ter me explorado enquanto eu era criança, eu poderia. Então, são vários pedaços de paisagens que fazem parte dos meus dias e que, de certa forma, continuam a ser vividos e reelaborados por mim. É interessante que falar isso, porque uma outra coisa que a Abel me proporcionou foi a cultura da leitura. Até então, a nossa cultura de leitura era ler
nós não tínhamos livros didáticos, né, no colégio, então era uma escola municipal, os professores copiavam no quadro e a gente fazia a transliteração para os nossos cadernos. Então, esse era o nosso material didático. E as provas, geralmente, era naquele estilo que você deve conhecer muito bem, Priscila, o estilo mesmo de uma lista de exercícios para a gente responder e estudar por elas. O máximo, a inovação do professor era metodológica, era quando ele pegava a resposta, transformava em pergunta, e a resposta daquela pergunta seria a antiga pergunta. Então, digamos, era uma metodologia diferente. Mas Abel, ele vai nos despertando para a leitura. Ele começa a provocar. Por que vocês não visitam a biblioteca do colégio? Por que vocês não tentam tomar livros emprestados para, no final de semana, vocês lerem? Então, eu comecei a criar uma cultura de leitura. Então, foi um itinerário formativo muito forte para mim, porque eu li Alibaba, ou Alibaba, dependendo da pronúncia, e Os 40 Ladrões, quando eu era ainda uma criança. Então, eu sonhava, por exemplo, com a Pérsia, eu sonhava, uma vez eu sonhei literalmente mesmo, eu sonhei andando num daqueles tapetes voadores, tá? E certamente caí quando eu acordei. Eu viajava pela lâmpada maravilhosa e por outros mundos. Então, Moby Dick, um livro que me marcou muito foi de uma menina órfã chamada Heidi, que eu lembro que eu chorei tanto, eu estava lendo na escola esse livro, e na hora do intervalo, aí a professora de inglês entrou e eu estava chorando, e ela disse, alguém lhe fez mal? Eu disse, não, Isabel, ninguém me fez mal. Eu estou lendo um livro, eu me emocionei muito. Então, veja que o que uma pessoa pode provocar de positivo na vida de outras pessoas ao incentivá-lo para a leitura, para a escritura e, digamos, para outros itinerários de formação. Então, o sujeito que nasce dessa arqueologia memorialística que eu estou falando agora, não é um sujeito essencializado, naturalizado, não foi um professor e não é um professor pronto, definido, mas eu estou disperso em múltiplas experiências, compondo e se recompondo na relação acadêmica, mas também na minha relação, por exemplo, enquanto filho de um agricultor que plantava algodão. Então, eu tenho várias experiências tragicômicas apanhando algodão, né? As cobras que muitas vezes a gente encontrava, o acordar muito cedo, porque papai dizia que o algodão tinha que ser colhido cada vez mais cedo, porque ele ficava úmido, então ele pesava mais. E o algodão que era colhido à tarde, claro que a gente passava o dia num sítio chamado Alto da Bandeira. E naquele sítio a gente ia às 5 horas da manhã e voltava 3 horas da tarde para tomar banho e correr para o colégio. Que a gente ia para o colégio numa D10 paga pelo município, o município de Pedra Lavrada. Então, a gente ia com esse afã de colher algodão, que era uma experiência muito bacana. Eu gostava muito, porque eu não tinha, digamos, aquelas tarefas que a Cachorra Maga tinha. Na Cachorra Maga, a gente tinha uma média de 30 carroças de terra todos os dias. Então, a gente só... Isso a turma 17, que era a turma de estudantes. Nós éramos liberados às 4 horas, mas até então a gente tinha que cumprir essa tarefa. Se cumprisse antes, 2, 3 horas da tarde, a gente poderia sair. Então, em dia de prova, geralmente a gente chegava um pouco mais cedo para sair mais cedo também. Uma coisa que eu gostaria de falar também, que serve como um itinerário formativo, é a engenharia escolar. Então, na zona rural, eu estudei em 2 escolas. Numa escola em Cisplatina, que foi a alfabetização e até o que hoje nós chamamos de 2º ano.
E no distrito de Cumaru, eu estudei da segunda à quarta série, que hoje é do terceiro ao quinto ano. Aí tem uma particularidade. Quando eu fui para a escola, eu fui puxado pelo meu irmão, porque eu ainda não sabia falar. Assim, eu tinha 5 anos de idade, mas eu não conseguia verbalizar. Eu tenho um problema fonoaudiológico que até hoje, de vez em quando, algumas palavras eu tenho dificuldades elas saem meio atropeladas. Eu tinha um problema fonoaudiológico que minha língua era semi-presa. Então, só quem entendia o que eu dizia era meus pais e meus irmãos. Ninguém mais entendia aquela língua singular que eu verbalizava. E meu irmão, que era mais velho, me levou para a escola, mas assim, com muita relutância da minha parte e com muita relutância da parte de mamãe, que achava que eu ia sofrer, né, o que hoje nós chamamos de bullying, né, que eu ia sofrer, que eu ia não dar, assim, ela achava que eu era, talvez, anormal, tá, usando o conceito de anormal, hoje Foucaultiano, né. Mas, mesmo assim, eu fui. Mas tinha mesmo sem eu saber falar, minhas irmãs já tinham me ensinado a ler, mas ninguém sabia que eu sabia ler, só elas que sabiam. Então, aconteceu uma coisa bem interessante. A professora, ela passou aqueles desenhozinhos para os alunos descobrirem, sabe? Então, eram linhas sinuosas, linhas retas, quadradinhos, triângulozinhos para cobrir. E os que estavam mais adiantados deveriam tirar a lição, como era a linguagem, né? Era copiar as linhas sinuosas e os outros desenhos. O que foi que eu fiz? Espertamente, eu cobri para obedecer à professora e eu também tirei a lição. Eu peguei e desenhei as linhas, eu lembro até hoje, né? Eu desenhei as linhas sinuosas. Aí, quando a professora chegou, Nina, o nome dela, né? Aí ela disse, e você já sabe tirar a lição? E eu respondi que sim, porque sim, não, essas palavrinhas eu sabia dizer. Então, a partir dali, eu acho que eu despertei a atenção da professora, que ela começou a passar atividades mais, digamos, mais adiantadas para mim. E ela começou a me forçar, pedagogicamente falando, a falar. Então, aos 8 anos de idade, eu entrei aos 5, aos 8 anos de idade, eu consegui falar. E quando eu consegui falar, ela me aprovou na primeira série e me enviou, para desespero do meu irmão, que foi reprovado, me enviou para a escola do distrito. Então, meu irmão, que já estudava, assim, há um certo tempo, ele é 3 anos mais velho do que eu, ele foi reprovado e eu passei na frente dele, porque ela percebeu. Então, assim, várias experiências daquela escola me ajudaram a me tornar professor, tá? Então, não foi apenas escolher história. Dentro de mim, eu já tinha escolhido, de certa forma, ser professor, independente do curso que eu fizesse. Se eu fosse fazer ciências contábeis, como era um desejo meu, hoje talvez eu fosse professor do curso de ciências contábeis. E nessas duas escolas da zona rural, a engenharia escolar era muito simples. O mobiliário eram aquelas carteiras duplas, então a gente sentava com outro colega. E nessa escola eu lembro só disso, um quadro, um quadro negro mesmo, ele era preto, pintado na parede, e um birô para a professora e alguns bancos para os alunos dividirem. Na outra escola, que era de um distrito chamado Cumaru, inclusive a escola Santa Ana Albuquerque, teve uma ex-mestranda de História que fez a dissertação de mestrado sobre essa escola, que ela depois se tornou professora lá, Valquíria, e foi orientando de Vivian
de Vivian, se eu não me engano. Então, nessa escola já era uma escola estadual, o mobiliário já era mais amplo, já tinha biblioteca, mas a escola era multisseriada também. Então, era um quadro verde enorme que a professora dividia em 3. Segunda, terceira e quarta séries. Então, ela dizia que nós fazíamos a segunda série 3 vezes, a terceira série 2 vezes e a quarta série 1, porque todos os anos, quando ela estava ministrando aula para a segunda série, nós também estávamos assistindo. Então, era uma turma muito seriada e uma professora que já tinha um grau de instrução maior. Ela era formada por um projeto chamado Logos 2, que eu não sei se vocês conhecem. Foi um projeto do governo federal, né, do Ministério da Educação e Cultura, que começou no início dos anos, eu acho que no finalzinho dos anos 70, e foi, em alguns municípios, as últimas turmas saíram em 1993. Então, veja que ele perdurou a década de 80 toda e alguns anos da década de 90, os anos iniciais. E era um curso de formação de professores à distância, né, ou semipresencial. Os professores iam apenas uma vez no mês para o polo, que no nosso caso o polo era em Cubati, fazer as provas daquelas disciplinas. Então, Simpexon, que era a professora, ela já tinha um grau de instrução maior e ela conseguia nos envolver tanto na escrita quanto na leitura e em outras práticas de escritura como o ditado, as práticas de soletração, os arranjos matemáticos com aquelas contas enormes de divisão, de multiplicação, e tudo isso, enquanto itinerário formativo pedagógico, foi muito bom para eu entender como, mesmo na zona rural, os professores podem ter uma boa formação pedagógica. Então, Simpexon, ela nos incentivava muito a leitura, e ela fez uma coisa interessante, que foi com história em quadrinhos, com os gibis, tá? A troca de gibis entre os alunos, mas a grande maioria não tinha gibi. Então, ela pegou uma pequena coleção de gibis da filha dela e da sobrinha dela e dividiu conosco. Ela organizou, digamos, o que hoje nós chamamos de círculos de leitura, para a gente entender, por exemplo, outros universos, além daqueles dos livros didáticos. Outros universos como o Tio Patinhas, o Pateta, a Turma da Mônica, que já existia, Luluzinha, Bolinha. Então, Recruta Zero, eu lembro que os gibis geralmente eram esses. Depois eu comecei a comprar, de vez em quando, alguns gibis. Mas os que a gente lia eram esses. Ela não fazia nenhuma atividade pedagógica com os gibis, mas ela incentivava a leitura porque sabia que nós, enquanto filhos de agricultores, e todos os alunos eram filhos de agricultores, nós precisávamos ter uma cultura de leitura, né? E uma cultura, de certa forma, literária. Mas a biblioteca era insuficiente. Então, essa ideia dela de fazer circular os gibis foi muito bacana. Talvez para o desespero da filha, da sobrinha, porque os gibis voltavam muito sujinhos, rasgados, né? Não existia energia elétrica. Lá em casa não tinha energia elétrica nessa época, né? A energia elétrica, quando chegou, eu já tinha 17 anos, tá? Então, eu já estava terminando o que hoje nós chamamos de ensino médio. Mas na época do primário era luz de vela não, porque vela era cara, luz de querosene mesmo. Eu lembro que eu tinha um livro de matemática que era aquele papel jornal, foi distribuído pelo governo federal, então era um material muito, muito, muito ruim mesmo. E sem querer, meu irmão passou e bateu na mesa e a lamparina caiu em cima do meu livro de matemática. Então chupou assim o gás e eu passei o ano todinho com cheiro de gás
na minha bolsa, né? Então, eu ia para a escola nas aulas de matemática, no dia que tinha matemática, e eu tinha vergonha de levar aquele livro, que era Gás Puro, né? Mas são as experiências. Então, essa arqueologia de mim juntou parte de vários fragmentos. Esses fragmentos, de certa forma, me deram um sentido, inventaram um eu possível de ser analisado, escrutinado, avaliado, né? Mas consistente também da experiência de muitos outros eus possíveis, como, por exemplo, a minha primeira experiência de professor, que foi boa, mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência bem frustrante em alguns momentos. Por quê? Eu fui ser professor de geografia. Eu tinha acabado de terminar o científico. Aí, outra escola, de um outro município chamado Baraúna, me convidou para ser professor de geografia. E eu fui. Não fiz vestibular naquele ano, né? Perdi a inscrição. Então, fui ser professor de geografia sem saber geografia. Qualquer matéria que eu fosse, eu acho que eu não saberia ser. E tinha um aluno da sexta série, chamado João Gomes, até hoje eu lembro. E João Gomes, quando dizia aula na na sétima, aula na sétima série, parecia que eu ia para o Calvário, porque toda a aula João Gomes fazia uma pergunta para mim de gaveta. Não era sobre o conteúdo da aula, porque o conteúdo da aula eu me preparava, eu lia, eu me preparava para ministrar aquela aula. Aí, lá pelas tantas, João Gomes levantava a mão. Quando João Gomes levantava a mão, eu tinha 17 anos só, né? Quando João Gomes levantava a mão, eu já ficava pálido. Aí, eu acho que 17 ou 18. Né? Eu entrei no curso aos 19, então eu tinha 18 anos. Aí, João Gomes perguntava, professor, aí perguntava uma capital de um país que eu nunca tinha escutado falar, né? Nem a Abel tinha me ensinado, tá? Aí, isso foi no primeiro semestre todinho, aquilo me perturbava. Mas, no segundo semestre, eu já estava, assim, mais taludo, e João deixou de fazer perguntas nas minhas aulas. Então, era uma experiência boa, porque me deu muita base para o vestibular, principalmente de geografia. Né? Eu lembro que eu fiz a prova de geografia da UEPB, eu acertei quase todas. Da federal, não, né? Da federal, eu errei, eu acredito que uns 40%. Mas a prova de geografia da estadual, eu acho que era outro formato, era um formato mais na época, de compreensão de texto. Então, eu me dei muito bem na prova de geografia da UEPB. Mas essa experiência de ser professor, mesmo antes de entrar num curso superior de licenciatura, até mesmo pela ausência de professores na cidade, de pessoas capacitadas, então eles chamavam quem tinham terminado o ensino, o segundo grau, como era chamado. Foi muito bacana, porque eu aprendi a fazer um plano de aula, aprendi a fazer o que hoje nós chamamos de itinerários formativos, né? Eu acho que é outra palavra que a gente chama, acho que é isso mesmo, itinerário formativo, né? Não tinha parâmetro curricular na época, então a gente se baseava na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós não tínhamos semana pedagógica, então a diretora, ela pegava os planos de curso e os planos de aula de anos anteriores e pediam para a gente se basear nele. Aquilo me deu uma base muito boa, tá? Porque eu fui fazer na prática o que anos mais tarde eu tentei aprender no curso de licenciatura em História. Então, eu digo que o curso de licenciatura em História da UFCG não me ensinou a ser professor, tá? Quem me ensinou a ser professor foram essas experiências fora da universidade. Foi em Pedra Lavrada que eu já era aluno de História, fui dar aula de Geografia e de História, que eu fazia Geografia também na UEPB. Mas depois eu tive que abandonar porque não estava dando conta e fiquei só com História.
Então, Pedra Lavrada me deu uma base muito bacana, porque eu já era aluno dos dois cursos, eu já trocava experiências com os professores, eu já conseguia levar para eles outras leituras, e eu tinha uma professora de história muito antenada, muito didática, que era Léa Amorim. E eu me inspirava muito em Léa, conversava muito com ela passava muitas experiências para mim, mas as disciplinas pedagógicas, eu acho que Larissa também tem essa mesma sensação, as nossas disciplinas pedagógicas, Priscila, do currículo antigo, não nos ajudam, infelizmente. Porque nós só temos uma prática de ensino, então a gente vai para a sala de aula às cegas. A minha metodologia de ensino, quem ministrou foi um professor que estava iniciando, que não tinha. Foi o primeiro semestre dele na universidade, ele não tinha nenhuma experiência e ele não deu aula de metodologia. Então, ele deu aula de os textos de Ivanir Fazenda, deu aula assim, mas era uma coisa muito, digamos, abstrata. Nós não aprendemos a fazer plano de aula, plano de curso, a minha turma, tá? Então, foi bem difícil a minha formação. Eu acho que Larissa também deve ter tido essas dificuldades, porque, por incrível que pareça, Larissa foi formada no mesmo currículo que eu fui, anos anteriores, né? Mas Larissa já teve a oportunidade de ter aula com Silede, em metodologia, que é uma exímia professora de metodologia, viu, Priscila? Depois, se você quiser chamar Silede para falar sobre a experiência dela em termos de metodologia do ensino, ela é hipercapacitadíssima, porque ela sabe dar aula, tá? Ela consegue passar para os alunos, ela é muito mais que uma professora de didática de história, ou de metodologia da história. Então, estou quase chegando ao fim. Tinha muitas outras coisinhas, mas eu vou tentar adiantar aqui para dar um fio condutor. Então, para mim, escrever sobre minha história é uma forma de me ressuscitar, de reviver. Reviver experiências que naquela época eu achava que era só uma experiência. Mas anos depois eu percebi que mesmo a Cachorra Maga, ela foi uma oficina pedagógica para mim, talvez a minha primeira oficina pedagógica. Por isso que hoje eu dou muito valor às chamadas, a cultura escolar fora da escola, tá? Então, extramuro escolar, a cultura escolar pode funcionar também com a literatura de cordel, com as rodas de conversa, com esse tipo de trabalho que você faz, Priscila, que muitas vezes uma aula não dá conta, mas um grupo de pesquisa e de estudo dá. Então, eu me utilizo da escrita para deixar registrados fragmentos de minha formação de sujeito, paisagens das minhas enunciações como docente, como personagem de um território habitado por alunos e por colegas professores, mas também pela família, pelos amigos, pelos medos, medo de João Gomes fazer pergunta difícil para mim, né? Medo de não dar conta do recado diante de uma turma de alunos, pelas decepções também, mas também pela emoção de viver, de sorrir, de ser feliz, de ser professor. Eu tive muitas experiências bacanas no magistério. Em Caicó, no ensino superior, no Crato, que eu fui professor substituto lá. Foi um laboratório muito, muito bom, porque foi a primeira vez eu saí da UFCG num turno, na época só tinha aula pela manhã, então era um perfil de aluno, e fui dar aula no Crato à noite. Então, meu primeiro plano de curso, ninguém me orientou, então eu colocava 7 textos por unidade. Na primeira aula, eu lembro como se fosse hoje, uma aluna que trabalhava na Grendene, ela dizia, professor, nós entramos na Grendene 8 horas da manhã e saímos 6 horas da noite direto para cá. Nós não temos condições sequer de ler 4 textos, quanto mais 7. Isso foi em História Medieval, eu tive que refazer todo o plano de curso, porque
o perfil do aluno não comportava aquela carga de leitura. E para mim foi uma frustração. Mas já no semestre seguinte, eu já aprendi a lidar com aquele tipo de aluno. Quando eu fui para Caicó, foi o contrário. Eu fui com a experiência do Crato. Aí os alunos eram uma turma pela manhã. Os alunos já tinham uma outra concepção. Eles estudavam mais, porque eles às vezes nem trabalhavam, e foi muito bacana, né? O próprio aluno, ele era mais, digamos, caloroso. Eu ganhava muito presente em Caicó, pano de prato, porque lá tem muitas fábricas, boné, camiseta, né? Tudo que vocês imaginarem. Toalha, até hoje eu tenho toalha que os alunos davam com bordadas, né? Com o nosso nome. Isso não era só eu, não, todos os professores. Então, tudo isso me constituiu enquanto um sujeito atravessado por medos, angústias e decepções, mas também por muitas alegrias e vontade de continuar sendo professor. Enfim, todas as emoções, seja medo, angústia, felicidade, são suportáveis quando fazemos delas uma história ou contamos uma história a seu respeito. Então, ao contar minha história, eu tentei mostrar para vocês pedaços dos meus dias, cacos do meu passado que contribuíram para me constituir como um sujeito desejoso de ser um historiador, de ser um docente, de ser um professor ou um mestre escola. Então, sim, na academia, só para finalizar, na academia eu também me tornei pesquisador, né, como orientador do PIBIC, como orientador do PIVIC, como orientador de monografias, de dissertações, de teses, como participante e também como coordenador de grupos de pesquisa. Então, as atividades da produção intelectual e da produção artística também nos fazem ser professor. Então, finalizando, ser professor não é apenas preparar uma aula. Aquela aula é uma pesquisa, mas também é ir para a sala de aula para tocar uma geração. E toda sala de aula é uma geração diferente. Né? Uma geração com muitas decepções, principalmente nos cursos de licenciatura. Às vezes fazem aquele curso ou porque não passou em outro, ou porque gosta tanto, mas a família é contra. Então, a gente não sabe com quais histórias nós vamos lidar cada semestre e em cada turma. Mas todas essas histórias são itinerários de formação, até mesmo emocional. Né? Lidar com as emoções nossas, para não alterar a voz, para não ser ríspido com os alunos, para suportar as próprias provocações dos alunos, isso são fragmentos que nos constituem a cada dia. Então, eu acho que Thaís foi minha aluna, Larissa foi minha aluna. Eu acredito que só se eu estivesse muito descompensado, mas elas que vão me dizer, principalmente Larissa, que foi já minha aluna várias vezes. Eu nunca alterei a voz em sala de aula, porque eu acho que eu não preciso. Eu acho que eu posso convencer a turma a partir de argumentos e não a partir da ditadura, sei lá, da incompreensão. Às vezes eu fico calado para não responder. Aí na aula seguinte eu respondo, né? Sei que é cada vez mais difícil a gente dar aula, né, Priscila, na universidade, porque nós temos, infelizmente, às vezes um público muito difícil de lidar, mas a graça do Senhor nos basta. Então é isso, Priscila. Eu não sei se era bem isso, mas eu tentei relacionar as minhas experiências em vários momentos da minha vida com o percurso acadêmico formativo. Não foi ótimo, viu, Iranilson? Inclusive porque, assim, é um olhar, né, que mostra um pouco das nossas origens, né? O que fez a gente se tornar quem a gente é, né? É muito importante a gente voltar, né, tentar lembrar
desses detalhes, né? Porque são detalhes. As pessoas que com certeza conviveram com você na época e talvez você mesmo não tivesse percebido, né? Esses detalhes que te fizeram o pesquisador e o professor que tu és hoje. Temos uma mão levantada, então vou deixar aqui. Quer pergunta? Chayane? Pode perguntar. Não, eu achei interessante, muito interessante a história dele. E eu também sou de Pedra Lavada. Ah, é? Você é de Pedra Lavrada, Chayane? Sim, eu aqui para Campinas por causa da faculdade, mas minha mãe mora lá. Quem é sua mãe? De Birajara. Da família Cordeiro. É da cidade? Ah, tá certo. Muito bem. Prazer em conhecê-la, Chayane. Prazer, Irani. Alguém tem alguma pergunta mais? Ou colocação, né? Como o caso de Chayane? Só uma colocaçãozinha que, quando ele estava falando aí, né? Diga, Historiador. Lembrei também da minha infância. Minha mãe é lá de Cubatí, meu tio, desse negócio da cachorra magra. Meu tio trabalhava nessa cachorra magra. E pela manhã eu saía com minha avó para ela colher o algodão, mas para mim era uma brincadeira. Ela ficava colhendo o algodão e eu brincando com as pernas lá no lajeiro de Cubatí. Aí me lembrou muito. O bom do historiador é isso, você consegue falar e a pessoa consegue ir imaginando, né? Vendo. Muito bem, minha irmã estudava em Cubatí. No Padre Simão Fileto, eu acho que é mais ou menos esse o nome, não é, Fábio? Eu não tenho muito conhecimento lá da você não escola, tem, não, porque eu sou daqui de Campinas, mas minha mãe e meus tios são todos de Cubatí. Eu acho que é Padre Simão Fileto. Eu conheço tudo pela escola da Serrinha e escola da Rua. Os nomes eu não estou lembrando, não. Certo. Alguém mais gostaria de falar, perguntar? Paulo, Simone, Larissa e Thaís. A Larissa está falando aqui, escrita e vida, que inspiram muito. Paulo? Professora, após eu vou fazer uma pergunta. Professora Iranildo, como é que o senhor foi Iranilson, desculpe. Como é que o senhor foi se meter com saúde? Ah, tá, isso é uma boa pergunta, porque é o seguinte, eu só me meti com saúde, como você, usando sua expressão, quando eu estava finalizando o doutorado, porque a minha tese de doutorado, eu trabalhei com 4 discursos basilares na época, que formavam a chamada família moderna. Então, eu trabalhei com o discurso pedagógico, com o cívico-patriótico, com o discurso médico-higienista e com o discurso, acho que esses 3 discursos, não, e com o discurso militarista. Isso nos anos 20 do século passado. Então, quando eu cheguei num dos capítulos que fui escrever sobre o discurso médico-higienista, eu me apaixonei bastante pelos pensadores da época, como Renato Kell, que era um higienista, não pelo pensamento dele, que ele era eugenista, higienista e eugenista, viu? Ele era daqueles que pregavam o branqueamento da raça aqui no Brasil. Mas eu gostei muito daquele tipo de leitura. Então, Renato Kell, Amaury de Medeiros, que era um médico pernambucano, que ele escreveu um artigo chamado Fora da Higiene Não Há Salvação. Inclusive, eu batizei um artigo meu, que se você procurar agora na internet, é um dos artigos mais citados meus, ele é de 2002, Fora da Higiene Não Há Salvação, que ele pregava o alfabeto da saúde, assim, alguém de Pernambuco, no caso de Amaury de Medeiros, que tinha uma inserção não só em nível regional, mas também nacional. Aí, um médico carioca chamado Moncorvo Filho, que ele criou os Institutos Brasileiros de Proteção à Infância, tá? Esses institutos, inclusive, foi construído um na Paraíba, e em vários estados, tinham a finalidade de contribuir para a formação higiênica e também patriótica
das crianças, principalmente aquelas que estavam em situação de abandono. Então, Moncorvo Filho organizou um congresso em 1922, chamado Primeiro Congresso Nacional de Proteção à Infância, que congregou médicos, pedagogos, dentistas de vários estados do Brasil e do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. Ocorreu no Rio de Janeiro, e esse congresso, é uma informação que muita gente nem sabe, escolheu o dia 12 de outubro como Dia da Criança, em homenagem à chegada de Cristóvão Colombo ao que hoje nós chamamos de continente americano. Então, a justificativa era que o continente americano era a criança dos continentes, era o mais novo dos continentes. Então, esse congresso que eu estudei, eu cito na minha tese de doutorado, depois eu comecei a pesquisar os anais desses congressos, me inspiraram muito para chegar à temática da saúde. Então, eu apresentei um projeto em nível de iniciação científica na UFRN, porque na época eu era professor de lá. Comecei uma pesquisa num jornal chamado A República, pesquisando, juntamente com uma bolsista minha, de Jardim do Seridó, os discursos higienistas que circulavam na cidade do Natal, mas também em todo o território potiguar, por meio do jornal A República. Na época, logo em seguida, eu vim aqui para Campina Grande e fiz o seguinte: eu me apaixonei por uma outra temática dentro da área da saúde, que foi a história da saúde bucal, com a história do sorriso, a história das doenças que afetam as populações. Comecei pesquisando aqui na Paraíba as teses de dentistas, isso nos anos 20 até os anos 40. As moléstias que atacavam a população, como língua geográfica, abscessos, hemorragias, gengivites e a cárie, que é a mais conhecida. E enviei um projeto para o CNPq, no edital de Ciências Humanas e Sociais, que eu batizei o projeto Mamíferos Desdentados, que é um recortezinho, é um título de uma propaganda de creme dental de um jornal que circulou e circula aqui na Paraíba, chamado A União, que é do Estado, né? E as propagandas de cremes dentais, de enxaguatórios, mostravam que o brasileiro era um mamífero desdentado, assim como o tatu, né? Aquele projeto foi aprovado ainda em 2013, e a partir daí eu não saí mais da temática. Depois me aproximei da Colômbia em 2014 e fiz um estudo comparativo com a influência da Fundação Rockefeller e da Cruz Vermelha nesses dois países na implantação de políticas públicas voltadas para a questão da saúde oral. Então, Paulo, eu me aproximei ainda no doutorado, mas eu não larguei mais essa questão da história da saúde e das doenças. Janice, eu tenho uma pergunta ainda mais do passado, né? Paulo já colocou uma pergunta mais atual. Eu queria saber por que você desistiu da geografia e escolheu história, já que você disse que estava fazendo as duas graduações. Eu estava fazendo as duas graduações, Priscila, mas na época eu ganhei uma bolsa do CNPq de iniciação científica. O meu orientador era Fábio Gutenberg, não sei se você chegou a conhecê-lo, que infelizmente faleceu num acidente, né? Conheci o nome, né, dele. Só o nome. E, mesmo assim, eu continuava fazendo o curso de geografia. Aí teve uma greve enorme na UEPB. Eu acho que essa greve demorou 9 meses. Então, nisso, eu me envolvi muito com o curso de História. E quando a greve acabou, eu não voltei mais para a UEPB. Mas, até hoje, de certa forma, eu me arrependo, porque tinha dado para eu finalizar, mesmo se eu finalizasse posteriormente,
A geografia, tem uma parte da geografia que eu amo, né, que é a geografia cultural, a geografia patrimonial. É claro que essa discussão era muito incipiente nos anos 90, né, Priscila? A geografia da saúde a gente nem escutava falar, né? Eu vim escutar falar através de você, quando nós participamos daquele congresso em Recife, foi? Não, foi aqui em Campina Grande, foi Campina Grande. um colóquio de história, se eu não me engano. Foi, não, mas eu participei de um em Recife. O de Recife foi o Simpósio Nacional de simpósio. Geografia da Saúde, que foi em Recife, em Isso. 2011. Em 2011. Então, foi um dos primeiros momentos que eu me aproximei da geografia da saúde. Mas eu me arrependo bastante de não ter concluído o curso de geografia, porque era possível. Talvez hoje eu fosse professor de geografia. São os caminhos, né, que a gente vai traçando. Mas todos os meus caminhos levam ao espaço geográfico, né? Com certeza. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Se não, eu só tenho a agradecer, viu, professor Iranilson. Foi ótima a sua história, né? Eu acho que, pelo que eu vi aqui o pessoal colocando, inspiradora, né? Tu já és uma pessoa inspiradora já por natureza, né? Porque, obrigado. tipo, eu trabalho, é só um depoimento que eu não sei se eu cheguei a falar para ti, mas eu trabalho com as práticas integrativas muito por conta do colóquio que tu me convidaste em 2010, um colóquio de história, que veio um professor de Portugal e a gente falou sobre essa questão da medicalização, e eu acabei chegando no tema das práticas integrativas, sem nem mesmo saber os nomes ainda, né, o que era aquilo que eu estava me metendo, digamos assim. Daí foi um trabalho que, por exemplo, um aluno, né, que está aqui, o Paulo, ele se envolveu, e outros mais, e a gente trabalhou de 2012 até 2018, nesse mesmo tema, né, então teve essa contribuição. Tem também um fisioterapeuta, não sei se você se lembra desse fisioterapeuta, que ele até trabalha com acupuntura, tem curso de especialização. Alisson, exatamente. Ele também foi uma outra pessoa que se inspirou muito em ti. Uma vez a gente conversando, ele falou um pouco, né, sobre essa conexão que teve com a história, exatamente no momento que estava trabalhando contigo. Então, eu só tenho a agradecer, né, mais uma vez, né, fica aí, gente, algumas dicas, né, a gente às vezes fala que tem dificuldades, mas, tipo, as dificuldades, elas podem ser exatamente aquilo que vai fazer a gente crescer, né, a gente amadurecer, a gente a valorizar também o que a gente é, o que a gente pode ser. Tá certo? Eu vou interromper aqui a gravação, né, já que ninguém mais quer perguntar.